Olá, você está na TV Passo Fundo, eu sou o jornalista Álvaro Damini e apresento a partir de agora mais uma edição do Passo Fundo News. Estamos nesse momento simultaneamente nos canais 26 e 526 da NET, no aplicativo da TV Passo Fundo, na Coprel Telecom TV, em mais de 30 municípios das regiões norte e noroeste do estado e em várias regiões do país também através da Max Cloud TV. Esse programa estará disponível posteriormente nas plataformas digitais da TV Passo Fundo. E hoje aqui no programa nós vamos falar sobre um mercado que há muito tempo vem se consolidando e continua em franca expansão, que é a construção civil. E nós estamos recebendo para esse nosso bate-papo nesta semana o senhor Luiz Giacomini, ele que é arquiteto, construtor. Obrigado por aceitar o nosso convite, estar aqui na TV Passo Fundo. Seja muito bem-vindo aqui ao programa. Obrigado, eu estou à disposição aí para o que você quiser saber que eu possa responder, né? Muito bem. Seu Giacomini, quantos anos nessa caminhada aí lidando com construção civil? Bom, eu me vejo entrando nesse ramo em 1971, quando entrei na Faculdade de Arquitetura da URGS em Porto Alegre. Em 74, eu tinha um irmão e um primo meu que eram engenheiros e iniciaram uma empresa, Giacomini Engenharia e Construções, em Soledade. E me contrataram, eu mesmo como estudante, para trabalhar na empresa. Então, eu estou desde 74, mas me formei em 78. E desde então, trabalhando dentro de obra em construção, não como arquiteto vendendo serviço. Então, minha formação mesmo, embora tenha a formação profissional de arquiteto, eu sou um construtor, construção civil. Na prática, naquela questão, né, falando a linguagem do pessoal, entendendo o dialeto deles e sabendo me comunicar com o pessoal de obras, né? Que o mais importante para a construção é tu ter um pessoal teu que trabalhe contigo em sinergia, né? Sim. Nesse período, muitas mudanças no ramo da construção? Desde materiais, as formas de se trabalhar. Mudou tudo. Se eu consigo assim imaginar o que era a construção, no início nós tínhamos no pessoal de obrigar eles a usar botina. Não gostava, eles andavam de pé descalço e de chinelo no máximo. Então é uma construção, né, desde a formação do pessoal, né, de conceitos. Às vezes eu entro em alguma obra em periferia, assim, e eu me vejo, mas ainda tem gente que faz isso, né? Houve uma evolução muito grande em termos de pessoal. E conscientização deles também, de saber o que é bom para eles. Antigamente nós tínhamos o problema do prego no pé. Hoje não existe mais isso. Então, tanto o trabalho quanto o tipo de material, né? A obra era mais grosseira. Há poucos anos atrás se fazia o concreto na obra, misturando brita, areia e cimento. E no dia de concretagem, a metade do pessoal não vinha, ficava doente, dava um falecimento. Mas aí era porque o trabalho era mais... Era um trabalho pesado, né? Que era o dia todo girando concreto ali. E as pessoas não imaginam, mas se tu imaginar, tu pegar uma pá e enfiar num monte de brita, e uma coisa na areia vai bonitinho, mas Sim. Na brita aquilo é um desgaste o dia todo, né? E aí tinha que ter um cuidado, inclusive, com digamos assim, aquela fórmula para se fazer o produto. Eu dependia muito do mestre, né? Quem não tinha um mestre bom, eles acabavam criando problemas, né? Uhum. Mas essa do concreto mudou em seguida, veio os concretos de usina com concreto melhor e com mais resistência. Nós trabalhávamos na época com 15 MPa, que é 1.500 kg por centímetro quadrado de resistência do concreto. E hoje se trabalha com 50 MPa. Então pode reduzir tamanhos da estrutura. A quantidade de ferro também mudou, os calculistas mudaram. Antes eu lembro assim de calcular um prédiozinho de 3 pavimentos, levar 3 meses calculando para não ter problema. Para não ter problema. E é tudo escrito à mão, com nanquim. Hoje, um prédio desse, um engenheiro calcula em 2 dias, e com tudo impresso. Então, a produtividade aumentou muito dos profissionais. A facilidade também para que as coisas Facilidades, aconteçam. E vem de um tempo em que se usava muito material, como o senhor dizia, muito ferro, muito concreto, e
esse processo ele acabou se reduzindo, mas causou uma certa interrogação nas pessoas no momento que esses materiais eles foram reduzidos, né? Será que se sustenta esse Sim, edifício, porque na obra que se fazia era muito improviso. Então, você passava do lado de um prédio assim, é o que a gente ouve, né? Já os pica-pau lá, tem, batendo, né? Alguém quebrando alguma coisa que foi feita errada, né? Numa obra planejada, tu passa do lado, não ouve barulho nenhum. Então, onde tem furações na laje, já se deixa a passagem, onde vai passar canos, né? Que aquilo ali concretava e depois vinha um quebrar. As paredes também eram rebocos muito grossos, né? Não cuidavam muito prumo, a estrutura torta, ia enchendo de reboco. E hoje não, a gente planeja, nós fazemos construção de alvenaria estrutural com as tubulações são passadas tudo dentro de blocos, que são os furos verticais. Então não tem ninguém abrindo canaleta, não se perde. A perda de obra que se falava, que a material tem muito desperdício, as pessoas ficam vendo aqueles caminhão de entulho saindo da obra, viam, né? Nas nossas obras não sai entulho. Então as pessoas viam aquele entulho como uma perda, como um desperdício de obra. E eu vejo mais como desperdício de obra aquela parede que você engrossa para corrigir prumo ou corrigir esquadro. Então dá uns rebocos. A gente ouve falar aí de reboco de mais de 10 centímetros para corrigir parede fora de prumo. As nossas paredes têm no máximo 1 centímetro de reboco. Então é uma diferença enorme, né? E esse tipo de alvenaria, ele faz com que a obra também se torne mais rápida? Ela é mais racional, né? É mais rápida, utiliza menos mão de obra e usa menos material e tem um conforto maior para quem adquire a obra, né? Para quem utiliza. E além da construção, seu Giacomini, hoje tem muito a questão, a gente falava em conceito, né? Em trabalhar conceitos. Conceito de obra é importante hoje? Na forma com que ela é idealizada, até enquanto arquiteto? O senhor observa isso? Tem coisas que não são ensinadas em faculdades, assim, mas eu tive uma época no Sinduscom RS, em Porto Alegre, eram feitos encontros sobre qualidade. Traziam profissionais de fora, de São Paulo, pessoas que tinham alguma coisa adiante, e aí era discutido esse assunto. E em um desses, isso tem uns 15 anos, 20 atrás, tinha um consultor da Pricewaterhouse lá. E ele diz o que um auditor faz aqui no encontro de construtores, né? Ele diz, pois o caso é o seguinte, nós fizemos uma auditoria no mundo todo dos custos de construção. E como é feita e como é utilizada e o que custa. E aí mas eu vou fazer um paralelo da construção no Brasil e nos Estados Unidos. Então ele fez um gráfico, desenhou, e pôs assim, com $1, um americano constrói um certo volume. Com esse mesmo dólar aqui, no Brasil, nós construímos a metade em metro quadrado. E você fica pensando, pô, nos Estados Unidos deve ser mais caro, a mão de obra mais cara, tudo. Não, eles constroem com a metade do nosso custo. Aí ele foi ver onde é que está essas diferenças. Essa diferença, né? Aí ele começou, naquele gráfico em volume, ele começou a desenhar os tamanhos. Eu estou enxergando hoje, coisa de 20 anos atrás. Desses 100% aqui, os 50%, 20% é projeto. Projeto mal feito, projeto com desperdício, projeto sem considerar índices de compacidade, índices de... Você pega um prédio, tipo assim, para dar uma explicação rápida assim, se tu pegar uma área de 10 por 100, tu tem 10 metros por 1 metro por 10 metros, vamos fazer assim. Tu tem 10 metros quadrados. E tu tem 10 metros de parede de um lado, 10 metros de outro, mais um, 22 metros. Se tu pegar a mesma área e você fizer quadrada, para você ter 10 metros quadrados, é 3 e alguma coisa. Então você tem 3, e tu tem quase a metade da área em parede para a mesma área de metros quadrados. Então, isso é um custo, essa parede externa. Então, esses prédios que vão fazendo zigue-zague, você tem um custo... Fica bem mais oneroso. Exatamente, você tem mais parede externa, você tem mais manutenção dessas paredes, tu tem mais problema de rachaduras. Então, se você fizer um bloco, a forma ideal seria um cilindro, né? um círculo.
Mas você faz um quadrado, um cubo ou um retângulo, você tem um aproveitamento muito melhor dessa área. Quer dizer, você vai ter menos metros quadrados de custo para mais metros quadrados de uso. E digamos assim, o percentual de obras nesse formato é quase 100% hoje. Tem gente, às vezes eu vejo um zigue-zague por aí. Ainda tem isso. Mas isso talvez sejam pessoas ou empresas que não conheçam. O que eu vejo assim? É uma questão de custo e benefício, né? Tem uma pessoa que eu vou comprar um projeto de você. Uma construtora ele compra o projeto de um arquiteto. E aí ela pega e espreme no preço. O cara diz, bom, tu quer um projeto? Eu faço uma coisa que fechou uns quadradinhos aí e te entrega o projeto, você te vira lá para construir. De qualquer forma. Lá. Aí começa a estourar problemas lá na obra, então de execução, né? Que ele não resolveu antes. Então, nossos projetos são nós que fazemos. Então, no montar o projeto, nós ficamos resolvendo os possíveis problemas de obra na execução do projeto. Antes de começar a iniciar a parte prática, já se resolve aqueles probleminhas todos que iam executar. Uma parede que tem que mudar para lá ou para cá já está sendo feita. Não, no projeto se resolve. Então, quando vai executar o projeto, não tem que pensar nada. Aí vira o que deve ser a construção, uma indústria de construção. E no projeto é possível já observar isso, quase que de Quem forma... tem uma vivência de obra, sim, é uma característica, uma capacidade que você desenvolve, né? Quando estou fazendo o projeto, eu me enxergo lá dentro. É como se estivesse dentro do prédio. Eu estou enxergando o volume, até a maneira do profissional começar a trabalhar. Como ele posiciona material, como a maneira de chegar, tamanho de esquadria, por exemplo. Esquadria de alumínio. O perfil de alumínio vem com 6 metros. Então, eu tenho que fazer uma esquadria com um múltiplo daqueles 6 metros. Então, uma esquadria de 1,5 metro, um perfil, eu tenho 4 peças. Se eu puser 1,70 metro, eu vou ter 3 peças. Vai ter perda lá no final. Tem perda no final. Isso, mas eu posso fazer de 2 metros. Daí eu tenho 3 peças. Então, tudo na alturas também tem que ser tudo visando o material que existe e você fazer uma boa utilização dele, né? Estamos recebendo nesta edição do Passo Fundo News o construtor, arquiteto Luiz Giacomini. Estamos falando aí sobre construção civil, inovações, sobre mercado. A gente vai agora fazer um rápido intervalo e voltamos na sequência, falando mais sobre esse assunto. A Comercial Zafari está com uma novidade incrível para facilitar a sua vida e te dar descontos exclusivos. É o Clube Comercial Zafari. É muito simples e rápido participar. Faça o seu cadastro no app, no site ou direto na loja. Cadastre-se antes e na hora da compra informe o seu CPF para garantir as vantagens. Todos os dias, ofertas exclusivas que só quem é cliente do clube pode aproveitar. Comercial Zafari. Sempre com você. Máscara é para proteger, não para calar. Denuncie. Diga não à violência contra a mulher. Não tolere a violência contra a mulher. Denuncie. Não se cale. Denuncie. Denuncie a violência contra a mulher. Você pode fazer a denúncia na Delegacia da Mulher de Passo Fundo, Ministério Público. Sim, Serviço de Informação à Mulher. Ou pelo 180. Realização: Comitê Popular por Saúde, Democracia e Direitos. Limpsul, limpeza de ambientes, serviços de portaria, trabalho e competência, com mais de 18 anos de experiência. Limpsul, a decisão certa a Passo Fundo.
Estamos de volta com a edição de hoje do Passo Fundo News. Nesse programa estamos falando sobre construção civil, recebendo o arquiteto e construtor Luiz Giacomini. No bloco anterior a gente falava sobre algumas questões, as diferenças, né, no mercado da construção civil ao longo das últimas décadas. E eu começo esse bloco, seu Giacomini, lhe perguntando o que tem de novidade hoje aí no setor. A pandemia até ela acabou acelerando algumas coisas para o setor da construção civil também? Você sabe que a pandemia, nós fomos bem tratados aqui em Passo Fundo. O poder público liberou, nós tivemos uma semana fechado e o poder público liberou, então nós não tivemos praticamente parada na construção. Deu aquele medo e tal, mas as pessoas... Tu sabe que um problema, eu não consigo nem entender o que aconteceu, o que não aconteceu comigo, né? Ficar trancado em casa. Começa a dar problema familiar e tal, mas eu via o meu pessoal lá que eles falavam que não dá para ficar em casa, eles moram numa casinha na vila, né, e ficar o dia inteiro se enxergando, de repente começa a dar briga, né? Então eles agradeciam e eram muito satisfeitos por poderem trabalhar, né? Então nós não sentimos muito isso. A evolução, novidades na construção tem havido na industrialização dos materiais. Os materiais vêm mais pré-prontos para a obra. Então, isso que nós falamos há pouco do concreto, que era feito em obra, e vem da concreteira, vem os outros materiais também, as argamassas também, elas vêm prontas. Não tem mais que misturar areia, cimento e tal na obra. E a qualidade é excelente. E a qualidade é melhor, a qualidade da indústria tem a certeza da qualidade, não varia de acordo com o dia do pessoal. Vem o cara que monta argamassa e tem um problema em casa, ele começa a passar aquilo para o produto dele, né? Então vem coisa desigual. É claro que o outro já reclama de lá, né? E vai colocando no lugar, né? Mas as argamassas todas, e isso melhora também a qualidade da obra. Nós temos um problema muito sério aqui na construção, que é a mão de obra. Na Constituição de 88, estabeleceu que menor não pode trabalhar em espaço insalubre. Então, nós temos o pessoal que entra... Esse mestre que trabalha comigo, ele trabalhou na obra, na Galeria Amazolene, ali em frente ao Fórum, foi em 84 aquilo. Ele tinha 14 anos com carteira assinada na obra. E vem numa profissão, ganha bem, estabeleceu acabou aprendendo o ofício tal, e foi. Que a melhor escola que tem, falam em curso de construção, curso disso, daquilo, a melhor escola que tem é a obra. E tem o mestre é o que ensina. O mestre passa a coisa como deve ser feita para o iniciante. Mas o rapaz que chega, e eles entram como auxiliares, servente, fica no mínimo, um servente pedreiro é 1 ou 2 anos ali como servente. Porque esse é um setor, como muitos outros, que você vai aprender de fato na prática. Exatamente, e precisa uma especialização muito grande. O cara imagina um pedreiro ali. Não, o pedreiro demora 2 anos como servente para daí começar a pegar a colher de massa. E aí começa a aprender o que é um prumo, fazer para ser uma construção boa, né? Então, nós não temos mais esse pessoal. E o pessoal com 18 anos, a última coisa que ele vai querer ser é servente de obra. Ele quer lidar num computador, uma coisa qualquer. Ele não vai, com 18 anos, ser servente por 2 anos, com 20 anos ter uma profissão. Não, ele não vai. Então, está havendo uma falta de mão de obra. E a mão de obra que nos chega é dessas casas de periferia, que aí não existe fiscalização, e começa os gurizinhos lá a trabalhar, aprendendo tudo errado, daí que nos chegam. E daí tem que ser feita uma reciclagem, e depois de uma idade você não consegue mais mudar. Então tem um problema bem sério. E não tem motivo para isso, porque a obra não é mais um ambiente insalubre. O que falavam de insalubridade era cimento, que o pó de cimento tem algum mal, mas praticamente não se usa cimento na obra. Vem a argamassa hoje chega pronto, tudo pronto, não existe mais esforço, nós trabalhamos com guindaste, em grua, em obra, então não tem ninguém carregando peso, que é um problema menor carregar um saco de cimento. Vou estourar a coluna dele, realmente, não pode. Mas hoje tem sacos de 25 quilos de cimento para algum servicinho ou outro, né? Mas eles não têm mais essas cargas assim. Então não existe insalubridade, mas vai mudar a lei. Aí o pessoal da DRT chega, a primeira coisa, uma multa. E as multas começam em 3 mil, mais 3 mil, mais 3 mil. Vai somando as coisinhas quando sai com
Se eles entram com vontade, acham um monte de coisa ali que dá um prêmio para a construtora ali que está trabalhando, ó, tem 30 mil de multa. Então, essa questão da mão de obra é um dos problemas que vocês... Eu acho mais grave que tem hoje, para mim, não. Eu tenho meu pessoal que trabalha comigo, eu não vou me preocupar. Mas para os novos, é um problema muito sério. E a que poderia ter uma boa formação, não tem. E vai mudar a lei lá, é muito difícil. Agora, seu Giacomini, Passo Fundo tem uma característica de ser um centro regional, né? Atrai muitas pessoas que vêm para cá, e a construção civil ela sempre foi muito marcante, né? A gente acompanha aí algum período como vem se desenvolvendo, enfim, o mercado da construção ele é muito amplo, e o Sinduscon inclusive divulgou no começo desse ano dados relativos ao ano passado, né, de alguns números relativos à venda de apartamentos, enfim, e aí foram consultadas algumas construtoras e se estabeleceu lá não todas as construtoras participaram da pesquisa que eles realizaram, mas ao redor de 75% pelos dados que foram divulgados, e revelaram números de negociações de unidades de apartamentos, enfim, de salas comerciais, ao redor de 400 milhões de reais no ano passado. Uhum. Certamente esse número é maior porque tiveram empresas que não foram... Por que Passo Fundo tem essa característica e é possível que se permaneça por muito tempo ainda com a construção civil em alta aqui na cidade? Eu morei 12 anos em Porto Alegre quando estudante e tive que mudar para Soledade quando me formei, né, e trabalhar na empresa lá que estava iniciando com meu irmão e meu primo. Eu sentia uma falta enorme daquele movimento. Assim, e a minha ideia era voltar a Porto Alegre, achar alguma maneira de voltar, de algum dia nós trabalhávamos em Porto Alegre, que era um centro que oferecia uma qualidade de vida. E Porto Alegre na época era bem melhor do que é hoje, né? Então, aí surgiu essa possibilidade de vir construir em Passo Fundo. Em 86 eu mudei minha residência para cá. E a cidade, e aí eu perdi a vontade de voltar a morar em Porto Alegre, porque a cidade de Passo Fundo já me fornecia aquela infraestrutura mínima que eu exigia, que Soledade não me fornecia. E esse sentimento eu acho que é da maioria das pessoas que vêm. Então as pessoas que vêm, a gente vê, quem vem estudar na universidade aqui em Passo Fundo, que é de uma cidadezinha do interior, você falou da tua, de Davi Canabarro, né? A pessoa ele não volta mais para lá. Lá não tem a possibilidade de trabalho. E aqui ele inicia e vai ficando por aqui. Então, a Passo Fundo, pela infraestrutura e a capacidade de receber, que Passo Fundo é interessante. Você transfere teu endereço para cá, você já é passo-fundense. Se você for fazer isso nas cidades vizinhas aqui, você sempre é aquele cara de fora. Então, o Passo Fundo tem essa característica, ela recebe muito bem. E tem muitas possibilidades de trabalho. Pelo próprio crescimento da população, eu tenho que fornecer as necessidades dessa pessoa, tanto de mercado, de restaurante, de todas as atividades, e de habitação. Saúde, educação. Saúde, educação e habitação, inclusive. E, ao mesmo tempo, o Passo Fundo é um centro de desenvolvimento de tecnologias de semente, tecnologia de várias coisas, distribuidoras aqui, que é uma cidade central, então tem muita possibilidade de emprego e início de pequenas empresas que têm possibilidade de crescer. Porque a cidade está em constante crescimento. Desde que eu mudei para cá, em 86, eu nunca vi parar. Foi uma época que estava iniciando o boom da construção aqui, que na época o gatilho era a UPF e a possibilidade tinha uma inflação muito alta na época, a possibilidade das pessoas da região materializarem aquele dinheiro aqui e se salvar da inflação. Então investiam aqui, comprando um apartamento para um futuro filho que viesse estudar aqui, ou tinha renda e tinha liquidez na venda. Então o que aconteceu? O Passo Fundo sugou a renda da região inteira e formou uma coisa que continua sugando por outros motivos. Hoje pode não ser esse de investir para um filho usar na UPF, porque tem faculdades para tudo que é lado. Mas tem outras coisas que atraem aqui. Tem um mercado vivo, você tem renda, todo o investimento que você faz em construção vai aumentar de valor porque está vindo mais gente. Se saísse gente, ia perder valor. Sim. Esse movimento eu não vejo como parando.
ou esgotando, ele continua. Ao mesmo tempo, nós temos renda na região, que é o agronegócio. O agro se nós dependesse de metal mecânica, nós já tínhamos ido lá para baixo, lá para cima. Aqui não vai nem para baixo nem para cima, é estável. Tem estável. Tem outras coisas, a educação, a área médica, que mantém, mesmo que um setor se dê mal por uma época, os outros corrigem. Então é uma coisa constante essa falta, essa necessidade de novas habitações. Para os novos que vêm vindo, para outros que querem subir mais um degrau, uma unidade maior, coisa do tipo. É constante. Então, dessa forma, nós seguiremos acompanhando aí a construção civil. Eu não vejo um limite assim. Pode haver excessos de produção ou falta que levem movimentações que ocorrem em qualquer coisa. Que é natural. Aumenta um pouco o valor, diminui um pouco o valor, represa um pouco. Agora está um pouco represada a venda. Baseado numa eleição que está aí, as pessoas se sentem inseguras do que ocorre. E essa guerra também não se sabe até onde vai influenciar. Então dá uma insegurança que tu tenta se preservar, né, para futuras turbulências. Mas esse represamento que está havendo vai ocorrer porque a população segue aumentando, né? Seu Luiz Giacomini, arquiteto e construtor, participou conosco do programa de hoje. Muito bom lhe ouvir sobre esses assuntos. Obrigado pela presença. Obrigado eu. No fim foi curto o tempo, né? Na verdade é assunto que nós precisaríamos muito mais tempo para conversar, né? Mas fica o convite para uma outra oportunidade a gente voltar a conversar sobre o assunto. Estou à disposição. Tá certo. E agradecemos também a vocês que nos dão sempre a honra e o carinho da audiência aqui no Passo Fundo News. Nós retornamos na próxima semana. Até lá.